Olá pessoal, a paz de Cristo e o amor de Maria. Gratidão por sua presença aqui comigo. Como é bom saber que enquanto eu estou, expandindo a minha consciência, tem pessoas que estão me acompanhando, estão aprendendo junto comigo. É muito bom a sua presença aqui, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, assim, para mim não ia funcionar se apenas eu tivesse bem e a minha família não tivesse, se apenas eu tivesse bem e as pessoas ao meu redor não tivessem. E se o que eu aprendi, que foi bom para mim, eu não repassasse para outras pessoas. Então, para mim, não iria funcionar, não iria ser útil. Então, eu fico feliz porque não está servindo apenas para mim, mas outras pessoas estão sendo abençoadas através do que a gente tem estudado junto aqui. Eu quero te dizer que eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de riqueza. E nas minhas orações nem sequer eu falava sobre riqueza, Eu não falava com Deus sobre dinheiro. Eu falava com Deus sobre todos os outros assuntos, Porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé e com muita comunhão com Deus. Só que devido à educação que eu recebi, eu não falava esse assunto finanças com Deus, Eu não apresentava a ele as minhas finanças, eu não falava com ele sobre dinheiro, porque a minha família me ensinou que o rico não entraria no reino dos céus. Meu pai dizia, que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, e eu simplesmente bloqueei a entrada de dinheiro na minha vida. Só que eu não tinha essa consciência, Isso era inconsciente. E eu sei que eu me vi numa situação muito difícil, cheia de dívida, com CPF com restrição. Foi quando eu comecei a ler sobre o assunto, li alguns livros sobre finanças. Foi quando eu encontrei esse livro aqui, que ele fala muito sobre finanças. Ele é muito prático. Eu estou lendo ele, pela segunda vez. Foi quando eu comecei, eu fiz um curso também, Cristão Rico, que eu encontrei aqui na internet e eu super indico para você. Na época foi com muita dificuldade que eu fiz, eu não tinha nem sequer um cartão de crédito para passar esse curso. Eu pedi emprestado o cartão da noiva do meu filho e eu parcelei a inscrição desse curso em 12 parcelas. Mas assim, o curso foi tão abençoado que quando chegou eu acredito que eu tinha pago, deixa eu ver, 3 parcelas, E aí eu quitei o curso todo de uma vez. Eu já tinha pago 3, quando eu ia pagar a 4ª parcela, faltava no caso 9 parcelas, eu quitei de uma parcela única, Eu entreguei o dinheiro todo para ela. E eu só tenho bênçãos, De lá para cá só tenho o que agradecer. E algo me incomodou, Assim, tipo uma voz falava comigo para mim falar isso para as pessoas, para mim dizer, que não é pecado você ser rico, que o dinheiro é neutro, que você não vai, o teu dinheiro não vai te impedir de entrar no céu. Então foi quando eu resolvi abrir esse canal. Não foi fácil abrir o canal, porque muita coisa passou na minha mente, E eu pensava o que é que as pessoas vão falar, as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, as pessoas vão fazer comentários maldosos, como eu vou falar de um canal que vai falar de dinheiro, se eu não tenho tanto dinheiro assim. Tinha uma brechinha aqui no dente, e o dente era muito torto. A minha filha dizia, mãe, como é que a senhora vai abrir um canal se a senhora não tem roupa para usar todo dia, uma roupa diferente no seu canal? E tudo esse pensamento passava pela minha cabeça, Eu também não sabia abrir o canal, que eu não tenho muita habilidade com a tecnologia.
Enfim, mas a voz foi mais forte do que eu. E quando eu vi minha vida financeira melhorando tanto, a ponto de eu poder pagar hotel na beira-mar, né? E passar 3 dias lá com tudo pago, né? Com as refeições, o hotel com piscina. Quando eu vi meu CPF liberado novamente, né? Que eu tinha pago todas as dívidas e meu CPF estava em dia. Quando eu parei de receber aquela ligação de cobrança que eu recebia a todo instante, eu me senti no dever de dizer isso para outras pessoas, né? Dizer às pessoas que elas... Eu senti essa obrigação de dizer às pessoas que elas podem vencer, elas podem sair daquela situação de vergonha, de escassez, de dívida que elas se encontram. Então, assim, foi quando eu criei coragem, né? De dizer às pessoas que elas podem vencer. Porque eu tinha acabado de sair de um casamento e o meu casamento tinha durado 22 anos. E o marido foi embora de casa, meus filhos eram muito apegados ao pai e sentiram muito. E foi um período muito difícil. E eu fiquei completamente endividada. Eu devia em bancos, em vários bancos, eu devia em praticamente todas as lojas aqui da minha cidade, né? Padaria, frigorífico, loja de imóveis, eu devia em vários lugares. E eu ficava procurando culpado, né? Muitas vezes eu achava que a culpa era da minha família, era dos meus pais, que não me deram a educação que eu deveria ter. Eu achava que era o preço da mercadoria, eu achava que a culpa daquilo era do meu ex-marido. E eu sempre procurava um culpado. E depois eu descobri que não existe culpado, né? Nós somos responsáveis pelo que acontece com nossa vida. Então, quando eu aprendi isso, aí, assim, comecei a pensar diferente, né? Que eu era responsável pela minha própria vida e eu precisava sair daquela cadeira de vítima. E esse foi um dos primeiros passos. Então, quando eu vi que eu não era uma vítima, que eu tinha criado aquela situação para mim, porque nós somos co-criadores, mas até então descobrir isso foi muito sofrido e eu vejo muitas pessoas ainda sentadas nessa cadeira de vítima. Eu quero te dizer que se você está numa situação que não está agradável para você nesse momento, então você procure assumir a responsabilidade pela sua vida, porque você é o autor da sua história. Não procure o culpado, você é o responsável pela sua vida. Então, enquanto você estiver sentado nessa cadeira de vítima, nada vai mudar. Então, porque nós realmente não somos vítimas, né? Nós criamos a nossa realidade. Então, se você criou essa realidade que você está vivendo, você tem condições de mudar. Você tem condições de criar uma nova realidade. Você tem condições de viver uma nova história. E eu descobri que digamos assim, o poder para mudar tudo está dentro de nós, não está fora, né? Que a gente tem mania de culpar políticos, de dizer que a situação está difícil por causa do preço da mercadoria, sei lá, foi a escola que nos instruiu daquela forma, mas se você, a partir de agora, desse momento que eu estou te falando, se você tomar as rédeas da sua vida e você entender que dentro de você tem um poder que pode tudo, você nesse instante vai se tornar outra pessoa. Porque esse poder é o poder de Deus, porque nós somos filhos dele. Então nós somos, como diz Betty Russo, Deusinho, tá certo? Ela diz que nós somos Deusinho e eu concordo plenamente com ela, porque o filho de um bezerro é um bezerrinho, o filho de um peixe é um peixinho, então o filho de Deus é um Deusinho.
nós não temos, né, tanto poder como ele tem, porque nós somos micro, né? Eu acredito que dentro de nós tem uma pequena fagulha, né, uma centelha divina, como também fala Maya Andrade no canal dela. Dentro de nós tem uma centelha divina, mas nós temos um mínimo, um pouco que seja desse Deus que é o macro. Nós temos pelo menos um pouquinho, né, uma centelha dentro de nós, porque nós recebemos na hora do batismo, né, o título de filhos, né? Nós recebemos o Espírito Santo. Então, dentro de nós tem a solução para qualquer problema. E eu parei de procurar a solução para os problemas da minha vida lá fora. Agora eu sei que a solução para todos os problemas está dentro de mim. Então, quando eu descobri isso, eu queria gritar para o mundo todo, né? Eu queria que todo mundo soubesse. Eu queria que as pessoas entendessem que não é o outro é um espelho mostrando para você, né, que onde é que você precisa melhorar. Não era o meu pai, não era meu ex-marido, não era o meu chefe, não era os políticos, né? Sou eu. Então, assim, o outro, ele me mostra o que eu preciso mudar em mim. Ele apenas reflete, né, aquilo que tem dentro de mim. Então, se você quiser verdadeiramente uma mudança fora, que a sua vida melhore fora, você precisa primeiro melhorar dentro, tá certo? Então, se você é uma pessoa que você tem muito julgamento, você precisa parar de julgar. Se você é uma pessoa que você tem muitos pensamentos negativos, você tem que trocar seus pensamentos por pensamentos positivos. Se você é uma pessoa que precisa perdoar, você precisa liberar esse perdão. Então, se você é uma pessoa cheia de crenças, como eu era, né? Que dinheiro não era do bem, dinheiro era do mal, dinheiro era sujo. Você precisa mudar a sua mentalidade. E tudo na sua vida vai mudar fora depois que você mudar dentro. Eu sei que muitas pessoas pegam água aqui. Muitas pessoas pegam água. Ainda tem a mentalidade que dinheiro é sujo, tá certo? Porque foi assim que a gente aprendeu. Um dia desses eu entreguei a minha filha 2 cédulas de R$ 20, né? R$ 40 no caso. E ela ficou assim, olhando alguma coisa no celular e não pegou o dinheiro logo assim em seguida quando eu entreguei para ela, né? Mas aí eu peguei o dinheiro e fiquei assim, brincando com ela, botando assim nela, botava no braço dela, botava aqui nela. Mãe, ela dizia, mãe, a senhora tá me enchendo de bactéria, sabe? Mãe tá me enchendo de bactéria. Então, assim, as pessoas têm muito sabe, é muito forte dentro delas que o dinheiro é sujo. Mas o dinheiro, ele é uma bênção, se você souber usar, né? Você pode ser muito abençoada com o seu dinheiro e você pode abençoar muitas pessoas com ele. Então, para isso, você deve começar a não pensar que ele é sujo. Claro que você não vai estar pegando nele e depois você vai manipular alimento. Claro que você não deve colocar ele na sua boca. Claro que você não deve pegar nele e depois passar a mão no olho. Isso é questão de higiene, né? Mas, assim, eu tinha realmente uma crença muito forte de que ele era sujo e eu procurava distância de dinheiro. Eu não queria ele perto de mim. Hoje em dia, eu quero tanto ele perto que eu faço questão que tenha dinheiro na minha carteira. Eu faço questão que tenha dinheiro no meu guarda-roupa para quando eu acordar de manhã eu ver logo uma cédula ali perto de mim. Eu faço questão de ver dinheiro espalhado assim na minha casa, sabe? De deixar sempre uma cédula assim à mostra, à vista. Eu faço questão de ter o dinheiro por perto de mim. Eu amo ver dinheiro, sabe? Porque era tipo assim, eu queria ele longe de mim, porque eu imaginava que
eu não misturava dinheiro com espiritualidade. Eu achava que se fosse rica, eu ia perder minha salvação. E não é assim. Aí, nessa busca, né, por pagar dívidas, por ter meu CPF em dia novamente, nessa busca por sair daquela vergonha, né, de tantas cobranças, nessa busca por melhorar a minha situação financeira, eu li muitos livros. Um deles foi esse aqui, que eu mostrei a vocês. E aqui o autor ele diz algumas coisas bem interessantes para nós, que eu vou te contar agora. Ele diz que ninguém nasce um gênio das finanças. Toda pessoa rica, né, inclusive ele, aprendeu a vencer no jogo do dinheiro. Ele diz que você deve se lembrar do lema: se eles podem, eu também posso. E ele diz aqui que enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna, do ponto de vista do caráter e mentalmente. Para alcançar esse objetivo, ele diz: vou lhe contar um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. Os seus resultados são os frutos. Em outras palavras, né? Ele está te dizendo aqui que a sua vida, ela está mostrando como você está dentro, como é que estão os seus pensamentos, o que tem lá dentro da sua mente. Ele diz aqui: gosto do ditado que diz: você leva a si mesmo para todo lugar que vai. Então, se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo que fizer. Ganhará o poder da escolha absoluta, passará a ter força interior e a capacidade de optar por qualquer área de trabalho, de negócio ou de investimento, sabendo que será um sucesso. Essa é a essência deste livro. Quando você é alguém grau 5, obtém resultados grau 5. Mas, caso você cresça e se torne uma pessoa grau 10, conseguirá resultados grau 10. Preste atenção, porém, neste alerta. Se você não fizer o trabalho interior e de alguma forma conseguir ganhar rios de dinheiro, terá sido provavelmente um golpe de sorte. E é possível que venha a perder tudo. Por outro lado, caso você se torne uma pessoa bem-sucedida por dentro e por fora, não apenas fará sucesso, como o manterá, o aumentará e, o mais importante de tudo, será verdadeiramente feliz. As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer, ter. As pessoas de mentalidade pobre e as que têm uma visão de classe média acreditam que a sequência do sucesso é ter, fazer e ser. Em sua maioria, elas pensam o seguinte: se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que eu quiser e serei um sucesso. Os ricos seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que
preciso fazer para ter o que quero, incluindo rios de dinheiro. Eis outra coisa que somente as pessoas ricas sabem. A principal finalidade de enriquecer não é ter tonelada de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder. Na verdade, esta é a meta de todas as metas, né? É crescer como ser humano. Quando lhe perguntaram por que todo ano ela muda de personalidade, de música e de estilo, a cantora e a atriz Madonna respondeu que a música é a sua maneira de expressar o seu eu e que reinventar a si própria a cada ano a obriga a crescer para se tornar a pessoa que ela deseja ser. Em suma, sucesso não é um o que, e sim um quem. A boa notícia é que o seu quem pode ser treinado e ensinado. Então, falo por mim, ele diz aqui, né? Não sou perfeito, nem estou perto disso, mas quando penso em quem sou hoje, ao que era há 20 anos, percebo uma correlação direta entre o eu e a minha riqueza, ou a falta dela, né? Daquela época e o eu e a minha riqueza de hoje. Se eu aprendi o caminho do sucesso, você também conseguirá fazer isso. Por esse motivo, estou no ramo do treinamento pessoal. Sei por experiência própria que praticamente todas as pessoas podem ser treinadas para vencer. Isso aconteceu comigo e agora sou capaz de orientar milhares de indivíduos para que eles sejam igualmente vitoriosos. Descobri outra diferença capital entre as pessoas ricas e aquelas que têm uma mentalidade pobre. Os ricos são especialistas no que fazem. Quem tem um pensamento de classe média costuma ser apenas razoável no seu campo de atuação, enquanto as pessoas que possuem uma mentalidade pobre são inexpressivas na sua área. Você é bom no que faz? É competente no seu trabalho? Quer um modo totalmente imparcial de saber? Examine o seu contra-cheque. Ele lhe dirá tudo. É simples. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Eu repito as palavras dele, tá certo? Para que fique aí bem gravada na sua memória. Para você ganhar o máximo, você precisa ser o máximo. Você tem que ser o máximo. Então, assim, pelo que a gente entendeu, a gente precisa melhorar esse lado da gente pessoal, né? Para poder a gente melhorar nas finanças também. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, no que ele falou aqui no livro, é que ninguém nasce um gênio nas finanças, né? Todo bebê, ele nasce neutro e só com o passar do tempo, ele vai aprendendo alguma coisa sobre finanças. Então, ninguém nasce um gênio. Não existe assim, esse bebê nasceu um gênio nas finanças. A gente aprende, né? Toda pessoa rica, ela aprendeu a ser rica. Aí você pode até pensar, tem pessoas que herdaram a riqueza, sim, ela herdou, mas se ela não aprendeu a conviver com aquela riqueza, ela pode perder aquilo tudo. Então ela tem que aprender a viver com aquela riqueza. Se ela quiser se tornar mais rica, ela tem que aprender a investir, a multiplicar aquela riqueza para nunca deixar de ser uma pessoa rica, né?
E tem pessoas que ganham, né, um rio de dinheiro, como ele falou aqui. Mas se a mentalidade dela tiver ainda uma mente pobre, ela pode perder aquilo tudo. Então, é preciso ter um investimento pessoal. É preciso você investir em você, para que você tenha riqueza e que você continue rico, cada vez mais rico, né? E você precisa se lembrar desse lema, né? Se eles podem, eu também posso, né? Eles podem ser ricos, eu também posso. Eu também sou filho de Deus, né? E Deus é muito rico. Ele é o dono, ele é o tudo. Ele é dono do ouro e dono da prata. Aí ele diz que enriquecer não é somente ser rico, financeiramente falando, né? É mais que isso, né? É o seu caráter. É você ser rico aqui, ó, mentalmente, tá certo? Então ele diz que a maneira mais rápida de você ficar rico é você trabalhar o seu desenvolvimento, tá certo? É você ler sobre o assunto, veja vídeos no YouTube sobre o assunto, é você se aprimorar, né? Para você se transformar nessa pessoa bem-sucedido. Porque como é que você vai administrar uma grande quantia de dinheiro se você não souber, né? Então você precisa se aprimorar nesse assunto, né? E ele diz, né, aqui que o seu mundo exterior, assim, sua vida fora, ela é o reflexo do seu mundo interior, é o reflexo de tudo que tem no seu pensamento. Ele diz que você é a raiz e seus resultados são os frutos. Então, se você não está gostando dos seus resultados, né? Quando você olha a sua conta bancária, se você não estiver gostando do que você está vendo lá, se você olha a sua carteira e não estiver gostando do que está vendo lá, olha a casa que você mora, olha o carro que você tem e não estiver gostando do que você está vendo, você tem que fazer um investimento na raiz. No caso aqui, você tem que fazer um investimento mental, né? Como é que você está pensando, quais são os seus pensamentos, né? Você tem que aprender sobre finanças, o que é que você sabe sobre finanças, o que você precisa mudar alguma coisa para melhorar esse seu estado aí. E ele diz que ele gosta do ditado que diz, né? Você leva a si mesmo para todo lugar que vai. Então, se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida em termos de caráter, de atitude mental, né? Será vitorioso de forma natural em tudo que fizer. Se você for um bom caráter, né? Se você tiver bons pensamentos, tudo que você fizer vai dar certo. É tipo assim, eu sou uma pessoa do bem, então eu só vou atrair coisas boas, né? Eu tenho um bom caráter, eu tenho uma boa atitude mental, então não tem como dar errado, né? Então você só vai atrair mais disso. Ele também falou aqui que você deve fazer um trabalho interior, tá certo? Como eu já falei antes para você, né? Porque senão você pode ganhar rios de dinheiro e por um golpe de sorte, né? Que você não trabalhou para ter aquele dinheiro todo, mas por um golpe de sorte você pode ganhar um rio de dinheiro, mas você pode perder tudo se você não souber administrar, né? Mas se você se tornar uma pessoa bem-sucedida por dentro e por fora, você fará muito sucesso, né? E você aumentará as suas finanças, né? Cada dia mais e você será verdadeiramente feliz, né? Então, você lembra também que ele falou aqui, né? Que a sequência é ser. Primeiro você tem que ser, para depois você fazer. E por último você ter, né? E as pessoas que fazem o contrário, elas querem ter, né? Você tem que ser. Então, se você
um dia quer ter milhões de dinheiro, você tem que, aqui na sua mente, você precisa primeiro ser aqui um milionário, para depois você realmente fazer, né, aqueles milhões, né, porque nós somos co-criadores, e depois você vai ter os milhões. Só que as pessoas de mentalidade pobre, elas querem primeiro ter os milhões nas mãos, para depois ela ver como é que faz, né? Como é que cocria aquela quantia, e por último elas vão querer ser milionárias. Não é assim a regra, e você tem que ser, para depois você fazer e por último você ter. Então, pessoal, que eu espero ter te ajudado. Se você está aqui nesse canal, nada é por acaso. Comente sobre essa frase, né? Ser, fazer e ter. O que é que você anda fazendo, hein? Para poder você ter esse dinheiro que você precisa. E você primeiro precisa ser aqui, ó. O primeiro passo de tudo é você ser, tá certo? É você se colocar, como eu me coloquei, né? Eu disse, não, eu sou filha de Deus, eu sou. Então você tem que ser, tá certo? Eu sou filha de Deus, Deus é rico, Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata e eu vou ser, tá certo? Eu me coloquei nesse lugar de ser. E eu não vou mais aceitar a ligação de cobrança, essa humilhação, essa escassez, CPF com restrição, porque eu sou filha de Deus, então eu assumi essa regra, ser. E depois que eu assumi essa regra de ser, né, eu fui para o próximo passo, que é procurar meios de fazer, tá certo? E o último passo é o ter. Então, que você se melhore, tá certo? Porque ninguém nasce um gênio nas finanças, mas você pode aprender. Então, que Deus te ilumine, que você tenha aí muito sucesso, que você se melhore a cada dia, não desista, tá certo? Porque a sua vitória pode estar bem perto. E se você tinha crenças a respeito de ter dinheiro como eu tinha, comece a eliminar essas crenças agora, porque elas não te ajudam em nada. E não é pecado você ser rico. E essa riqueza ela não vai te impedir de entrar no céu. Você pode ser uma pessoa muito rica, abençoada e abençoadora. E você não vai perder a sua salvação por isso. Então, faça uma mudança interior, que a sua vida vai mudar no exterior.